Uma outra função da liderança na hierarquia é a supervisão do trabalho, né? A supervisão do trabalho, ela vem com o pressuposto de que as pessoas não sabem trabalhar direito, então elas precisam de alguém supervisionando elas. A gente caga nisso na autogestão, né? Não, a gente parte do princípio de que as pessoas, quando elas estão nas condições apropriadas, elas gostam de trabalhar e elas gostam de fazer o trabalho delas bem feito. Então a gente não precisa de supervisão, né? E aí isso vira meio que uma profecia autorrealizável, né? Se você trata as pessoas como estúpidas e como pessoas que fazem trabalho ruim, elas vão se comportar assim, cara. Você trata elas como fazendo um bom trabalho e que elas gostam de trabalhar, elas acabam fazendo um trabalho legal. Olha só que coisa estranha. Hoje vou conversar com o Ravi Hesk. Ele atua como org designer na Target 2. Tudo bem, Ravi? Obrigado por aceitar o convite. Beleza, valeu, querido. Imagina. Bom, antes da gente começar aqui, de fato, enfim, a entrar no nosso tema, né, queria pedir para você contar um pouquinho sobre você aí, para a galera aqui te conhecer um pouquinho melhor. Beleza. Bom, eu me considero uma pessoa com interesses um pouco distintos. Eu atuo com facilitação e estudo processos colaborativos nos últimos 10 anos. Nos últimos 6 anos eu tenho feito uma migração para uma área mais ampla de design organizacional, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também sou músico, escrevo poesia, sou das artes, estudo filosofia. E eu atualmente, a nível de trabalho, né, eu estou trabalhando com organizações de todos os tamanhos, de todos os portes, sejam no setor privado, no setor público ou no terceiro setor. E é isso, geralmente o meu trabalho ele está voltado para redesenhar estruturas organizacionais que reflitam melhor aquilo que eu chamo de relações ganha-ganha-ganha, onde as pessoas ganham, as comunidades ganham e o planeta ganha também. Pô, bem interessante. E já aproveitando aqui para a gente entrar no nosso papo de hoje, né, que vai ser justamente sobre estrutura organizacional. Então, eu até queria começar pedindo para você descrever um pouquinho na tua visão, né, o que você entende por estrutura organizacional. Acho que vamos dizer assim, essa explicação curta aí já dá uma boa noção, mas queria entender um pouquinho mais profundamente o que você entende ali por estrutura organizacional. Então, eu acho que esse é um termo que ele é muito utilizado, ele é um termo bastante gasto, né? E para mim o termo estrutura organizacional ele é algo muito amplo. Ele está relacionado com desde como as pessoas elas tomam decisões dentro das organizações, como os recursos são alocados, quais são os critérios que as pessoas utilizam para promover alguém, para contratar alguém, demitir alguém, como é que funciona o processo de entrada e saída, como é que funciona a estruturação do contrato social e como é que a gente vincula o contrato social com a forma como as decisões são tomadas, quais são as ferramentas de comunicação que a gente utiliza, como funcionam os rituais dos times, como a informação flui entre as áreas e os times dentro da organização, se a gente dá visibilidade, se a gente não dá visibilidade, quais são as tecnologias que a gente utiliza. Bom, como você pode ver, dá para continuar. Tudo isso é estrutura organizacional, né? E o design organizacional, ele atua, então, mexendo, desenhando, intervindo nessas estruturas, né? Bom, é bem interessante você trazer isso, porque provavelmente se a gente fizer uma busca no Google, né, para entender melhor um pouquinho o que é a estrutura organizacional, provavelmente vai falar de, tem a parte, vamos dizer assim, uma forma hierarquizada de você criar, uma forma mais flat, matricial, enfim, tem várias formas assim. Você foi nos detalhes aí, tipo, não, os processos vai contar, a forma como, sei lá, as pessoas se relacionam no dia a dia vai contar, então tudo conta para você, de fato, formar, criar, né, uma estrutura organizacional. Então, basicamente, talvez até em outras palavras aqui, também a cultura da empresa faz parte, né? Vamos dizer assim, entra também ali na estrutura. Perfeito, cara. Que bom que você trouxe isso, porque é engraçado que normalmente dentro do mercado e na narrativa dominante do mercado de consultoria e corporativo, quando as pessoas falam de cultura, é, é muito comum as pessoas associarem cultura a um conjunto de valores que a galera define e depois esses valores eles entram dentro de um livro do funcionário e isso vai definir o nosso dress code, as nossas palavras de efeito que estão escritas na parede, que a gente usa como jargões internos da organização,
né, e os comportamentos que a gente tem e que a gente deseja. Mas, realmente, na minha visão e na forma como a gente trabalha na Target Deal, estrutura e cultura são duas faces da mesma moeda, né? Então, se a gente quer trabalhar com cultura, a gente tem que trabalhar invariavelmente com a estrutura da organização. Eu acho que uma coisa que ajuda também a gente a compreender melhor isso e extrapolar um pouco da ideia de um org chart ou do tipo da forma como a gente organiza a cadeia de comando, ou se não tem cadeia de comando, tudo isso também é estrutura, né? Mas eu acho que é interessante, às vezes, a gente sair um pouco da teoria da administração, porque esse é um vício que vem da teoria de administração e teorias de gestão. As teorias de gestão, elas normalmente falam sobre esses temas de uma forma muito limitada ao contexto organizacional, né? E o que eu tento trazer como perspectiva para esse mundo do design organizacional são referências das ciências sociais. Então, quando eu estou falando de estrutura organizacional, eu não estou falando apenas de um aspecto corporativo, eu estou falando da forma como as pessoas se relacionam, dos rituais, dos símbolos que estão na organização, tudo isso faz parte dessa estrutura. E estrutura e cultura, duas faces da mesma moeda, então, né? E quando a gente está falando ali de cultura, a gente invariavelmente em algum momento vai entrar no, vamos dizer assim, no sistema de incentivos que as pessoas têm, né? Esse desenho de como que as pessoas vão se comunicar, como elas estão separadas, isso vai acabar também, vamos dizer assim, fazendo parte ali de algum incentivo que ela vai sofrer, né? Seja um incentivo perverso ou não ali, né? Que ela vai, enfim, algo que pode ajudar ela no dia a dia, mas, enfim, acho que isso é um ponto interessante. A forma como a gente separa as equipes, responsabilidades que a gente vai passar para cada um, isso acaba também influenciando ali, pelo menos, enfim, na minha visão. É isso aí, é isso aí. Você vai ter, né, quando a gente fala de incentivos, isso geralmente está atrelado a mecanismos de reconhecimento e de recompensa dentro da organização, né? E esses artefatos, eles estão embutidos nas estruturas organizacionais, né? Se você tem uma estrutura hierárquica que trabalha com algum sistema de metas, ou mesmo com algo mais moderninho, tipo OKR, e você tenta associar, por exemplo, resultados-chave a desempenho individual de pessoas. Isso normalmente tem uma tendência muito grande, é muito fácil isso gerar um incentivo perverso, né? Que é basicamente quando você tenta recompensar um comportamento esperando que isso resolva um problema, mas isso acaba gerando mais problemas do que você tinha antes. E as pessoas acabam ficando motivadas apenas por motivação extrínseca, né, para receber aquela recompensa e não porque elas querem realmente trabalhar para desenvolver aquele sistema, melhorar a organização e por aí vai. Então, quando a gente desenha estruturas organizacionais com essa abordagem que eu tenho desenvolvido, a gente se preocupa muito em desenhar estruturas que inibam esses mecanismos perversos, que inibam mecanismos de opressão, de subordinação, e que evitem o máximo possível a gerar incentivos que vão minar a motivação intrínseca das pessoas, né? A gente quer as pessoas trabalhando porque elas gostam de trabalhar, não porque elas estão correndo atrás de uma cenourinha, né? Vamos imaginar aqui que eu sou dono de uma empresa e eu estou pensando em talvez reestruturar a empresa organizacionalmente. O que eu preciso levar em consideração? Como é que eu, vamos dizer assim, dou os primeiros passos nesse sentido de reestruturar a empresa? Perfeito, cara. Esse é um tema que dá para falar horas sobre isso. A gente poderia fazer muitos episódios só para falar sobre o começo, né? Mas vamos lá, eu vou tentar trazer algo aqui sem ser simplista, mas de forma simples e acessível, né? Olha, existem caminhos comuns quando alguém decide fazer uma reestruturação, uma reorg, né, como geralmente é chamado esses processos. O caminho mais comum é você chamar uma consultoria. Essa consultoria vai ter um framework de trabalho e eles vão tentar empurrar esse framework de trabalho deles que eles fizeram em várias outras organizações, dizem que funciona e vão tentar fazer na organização também, essa pessoa, na sua organização, aí nesse caso hipotético, né? E normalmente esse processo de mudança, feito com uma consultoria externa, geralmente envolve um processo em que você senta com as lideranças e partindo do pressuposto de que as lideranças sabem o que é melhor para a organização, e os líderes, os diretores e os seus imediatos, eles vão e definem, então,
quais são os novos valores, quais são as reformulações diárias que a gente vai fazer, como é que o organograma vai mudar e todas essas questões. É tudo decidido numa sala fechada, é muito comum isso acontecer. E depois, essas pessoas tomadoras de decisão, elas tentam fazer o famoso rollout. Vamos rolloutar isso aqui para o resto da organização, né? Eu traria uma outra forma de fazer isso. Pode envolver um processo com consultoria ou não, mas a provocação que eu trago sobre como começar um processo de reorganização ou reestruturação é primeiro ouvindo quem está na ponta, quem está ali fazendo trabalho operacional no dia a dia. Partindo de uma premissa de que quem está na ponta da sua cadeia de valor é quem interage mais com as flutuações do mercado, é quem interage mais com as necessidades mais materiais e concretas do negócio, né? Então, o primeiro passo é encontre uma forma de ouvir essa galera e entender o que eles veem que eles gostariam que fosse diferente do que é hoje, né? Quais são as histórias que eles gostariam de ouvir mais, quais são as histórias que eles gostariam de ouvir menos. Isso é um ótimo caminho para iniciar, para começar. Uma outra coisa que eu acho que eu adicionaria aqui é tentar desapegar um pouco da ideia de que para a gente fazer uma mudança organizacional, a gente tem que ter objetivos super bem definidos e a gente tem que saber onde a gente quer chegar. O processo de transformação organizacional, ele muitas vezes ele é descoberto no caminho. A gente não sabe necessariamente onde a gente chegar. A gente tem meio que um cheirinho de uma direção e tal. Mas se você se apega a isso, aí você está fazendo um clássico Bdoof, né? Um big design up front. Você está tentando já assumir que você sabe onde você vai chegar, sendo que você nem sabe onde é que você está indo. Então, não faz muito sentido, né? Então, a segunda parte desse processo, além de você escutar as pessoas, é você assumir que o processo de reorganização e reestruturação, ele vai ser sempre um processo de experimentação, né? E experimentação implica a gente estar confiante e tranquilo com dar errado, com falhar, né? E eu acho que um terceiro ponto, já que é um processo de experimentação contínua, é você assumir também que o processo de reestruturação e desenho organizacional, ele nunca acaba. Não é tipo, a gente vai desenhar um negócio aqui, aí chegou e tá pronto, beleza. Não, cara, é um negócio que está em constante movimento, né? E o que muitas organizações muitas vezes falham em ter são mecanismos que permitem essa adaptação rápida. Então, tem problemas nas organizações que todo mundo sabe que é um saco, todo mundo reclama daquilo todo dia, mas a burocracia para fazer qualquer tipo de mudança é tão grande que nada acontece, né? Então, acho que esses três pontos seriam os pontos iniciais, assim. Você escutar as pessoas, trabalhar com base em narrativas, não se apegar muito a metas pré-estabelecidas e objetivos concretos, como se você soubesse onde você vai chegar, e estar atento e criar mecanismos para que você possa constantemente mudar isso e desapegar da ideia de que você vai chegar no lugar final. Você vai chegar talvez num lugar que esteja bom o suficiente por agora. E eu acho bem interessante assim isso que você trouxe, porque assim, eu até entendo que é natural do ser humano por buscar pelo conforto ali, né? De, entre aspas, saber onde ele vai chegar, ter a clareza do caminho que ele vai levar para chegar lá, quanto tempo vai levar. Então é natural que a gente siga por algo, vamos dizer assim, mais formatado para ter uma data específica ali. Mas até quando eu olho assim para a minha área, né? Tecnologia, desenvolvimento de software, as coisas, vamos dizer assim, o mundo real ele age muito nessa linha também, né? De experimentos, vamos entender como é que funciona, vamos aprender para a gente aí sim melhorando ao longo do tempo, né? Quando a gente mudou, né, o paradigma ali de projeto para produto, para muitas das nossas entregas, a ideia é justamente essa, né? De ao invés de ter começo, meio e fim para alguma coisa, você não, tipo, vai começar no meio, você vai descobrindo, vai melhorando, vai evoluindo, então não tem necessariamente um fim lá na ponta, a não ser que o fim seja vamos descontinuar esse produto, né? Então acho que a ideia aí é bem semelhante nesse sentido. E ainda entrando nesse ponto que você comentou, né, sobre, vamos dizer assim, tipo, essa evolução contínua e tal, existe uma forma da gente, vamos dizer assim, fazer essa reorg num nível menor para a gente experimentar? Por exemplo, a gente começa por um time aqui, vê como é que esse time funciona, quando a gente reorganiza dessa maneira aqui, depois vai evoluindo para depois expandir isso. Tipo, é mais ou menos por aí ou não? Dá para fazer isso em grande escala? Como é que você enxerga isso? Perfeito.
Sim, é perfeitamente possível começar a experimentar coisas e testar hipóteses em menor escala, né? Inclusive é recomendável fazer isso. Grandes transformações, né, grandes reestruturações organizacionais, elas realmente dão certo. Até porque, muitas vezes, essas grandes transformações, elas já vêm desse lugar que eu falei anteriormente, de ter sido decidido por pessoas numa sala fechada. E aí eles vão lá, desenham tudo, na hora deles colocarem isso à prova na realidade, você não testou, cara. Então como é que você vai saber, né? É realmente muito parecido com o desenvolvimento de produto, nesse sentido, né? Então é perfeitamente possível você testar novas hipóteses de processos diferentes, métodos de tomada de decisão diferentes, formas diferentes de alocar recurso, formas diferentes de organizar times, interações, ferramentas diferentes. É perfeitamente possível fazer isso numa pequena escala e é inclusive aconselhável, né? Tem um conceito que a gente utiliza muito aqui, que é a ideia de você fazer experimentos que são seguros para falhar. Então, se você fizer uma grande transformação de uma vez, quanto maior é a proposta de organização que você está fazendo, menos seguro vai ser para falhar, né? E muitas vezes, quando você está propondo uma grande transformação, o que acaba acontecendo é que as pessoas elas se sentem assoberbadas. Você tem uma camada de liderança de C-levels e diretores que fazem essas decisões, muitas vezes inclusive para agradar acionistas e tal. E depois você tem as camadas intermediárias de gestores que vão ter que implementar isso, né? E, cara, essas pessoas se deparam com uma coisa que é completamente diferente da realidade que eles estão lidando. Então, e aí é tão grande o plano, né? Tem um plano de ação detalhado, dizendo quais são as etapas, trazendo uma linearidade, faz isso, depois faz aquilo, depois aquilo. Na hora que o cara testa a primeira coisa, ele já percebeu que não vai rolar, cara. E aí as outras dependências que teriam dali, elas são impossíveis sem aquilo, né? Então, no meu dia a dia de trabalho, eu testo bastante coisas, às vezes com times pequenos, quando é possível, né? Mas é claro que quando você está falando de grandes organizações, quando você está falando da indústria, cara, um time às vezes é um time com 1.000 pessoas, né? Então, a dimensão das coisas elas mudam bastante e aquilo que é seguro para falhar também muda bastante de acordo com o porte da organização, né? Você tem uma mega organização, uma mega indústria, o tipo de risco que eles podem correr também é mais caro. Eles conseguem correr riscos maiores com investimentos maiores também para testar coisas que talvez não deem certo, né? Se a gente olha para as gigantes da tecnologia hoje, eles estão o tempo todo apostando em coisas que muitas vezes a gente nem ouve falar como público. A gente nem sabe que a galera investiu naquilo. A gente nunca vai nem saber, né? Então, sim, eu acho que é um ótimo caminho tentar fazer mudanças, testar hipóteses, né, em pequena escala e depois ir escalando aos pouquinhos. Sem a pretensão também de achar que porque a gente validou uma hipótese, e esse validou a hipótese é com aspas bem grande, porque há um questionamento sobre ser possível ou não a gente realmente validar hipóteses dentro desse processo organizacional, né? Mas a gente não pode ter essa pretensão de que eu fiz um experimento com um time, testei uma hipótese, por exemplo. Tem um experimento muito comum que a gente faz, às vezes, para distribuir autoridade, que é a gente restringe, a gente proíbe os gestores de facilitar a reunião. Porque a gente parte da hipótese de que se o gestor não facilitar a reunião, então as pessoas vão se sentir mais seguras para se posicionar e para divergir dentro da reunião do time. É uma hipótese que a gente já testou várias vezes, né? Em alguns lugares funcionou bem, em outros lugares não funcionou. Mas não é porque eu testei isso num pequeno time e funcionou num time, em outro time, que significa que se eu escalar isso para a organização inteira vai funcionar, né? Então é sempre uma aposta. Tá? Eu acho que o mais difícil hoje, no meu contato com os meus clientes, é eles entenderem que é uma aposta. Parece que eles querem que eu minta para eles de que eu sei o que vai acontecer e vai dar certo e é isso aí e tal. Mas, cara, eu não posso fazer isso. Então, sim, legal testar em pequena escala, mas não é porque necessariamente o seu teste em pequena escala deu certo que na hora que você escalar vai ser maravilhoso, né? A gente gosta de ouvir algumas mentiras, né? Mas, enfim, faz parte, talvez, da nossa natureza, em certo grau. Outro ponto que eu queria ver contigo
é o seguinte, a gente tem visto aí muito, especialmente, sei lá, na última década, nos últimos, sei lá, 20 anos talvez para cá, as empresas, vamos dizer assim, se vangloriando cada vez mais, pô, não, aqui a gente tem uma estrutura flat e tal, enfim, isso tem se tornado até uma moda aí, um hype em certo grau, né? Mas a questão é, como é que a gente faz para de fato ter uma estrutura mais flat? É só a gente tirar gestor ali, é o suficiente ou não? O que a gente precisa mudar para de fato a gente achatar essa hierarquia? Perfeito, cara. Essa é uma pergunta em que tem muitas pessoas, né, se debruçando há muitos anos para entender como fazer isso. É, Vamos lá, cara. Eu acho que se a gente quiser achatar essa hierarquia, primeiro a gente tem que falar sobre poder e privilégio. As organizações, elas fazem parte de um conglomerado social onde você tem pessoas que têm mais privilégios que as outras, seja porque elas ocupam uma posição diferente dentro da organização, ou às vezes até por questões sociais mesmo. Às vezes a pessoa simplesmente por ser branca, ela já tem mais privilégios do que pessoas pretas dentro da organização, por exemplo, só pelo que a sociedade já estruturalmente acopla dentro das nossas relações sociais, né? E aí, isso é um aspecto que muitas vezes é ignorado quando a gente fala de tecnologias sociais. Você tem aí abordagens, né, como holacracia, você tem abordagens como até Management 3.0, que para mim não tem nada a ver com flat, mas às vezes se coloca como sendo algo que está tentando distribuir mais, como a proposta do OneFix, por exemplo, e tal. Você tem ideias como o modelo Spotify, que o Spotify nunca usou, né? mas está aí. E tem uma série de outros casos e modelos organizacionais, como o caso da Birdsong, o caso da Morningstar e várias organizações que foram testando diferentes arranjos para fazer isso, né? E aí, quando a gente olha para todas essas abordagens diferentes, a gente pode identificar alguns padrões. Eu acho que um padrão essencial aí é que dentro dessas organizações existe uma mudança radical na autoridade que as pessoas têm sobre a relação delas com a empresa. Então, é muito comum em organizações que são verdadeiramente distribuídas, os colaboradores eles podem fazer proposta de aumento para eles mesmos. Eles podem propor promoção de algum outro colega. Eles podem propor demissão e contratação dentro dos seus próprios times. Qualquer pessoa pode propor a demissão de alguém, a contratação de alguém. Então, você mudou radicalmente o que era centralizado antes dentro de uma área da organização, como RH, por exemplo, que atende, né, a diretoria. A gente também, uma coisa é você eliminar gerentes intermediários, média gerência, né? Muitas vezes a galera elimina a média gerência porque percebe que é só um gargalo de informação e coordenação dentro da organização, mas mantém ainda as diretorias no topo da pirâmide, né? E isso, quando você começa a estressar o sistema, cara, é muito comum dar ruim, né? Porque você ainda tem uma disparidade muito grande salarial, você ainda tem uma relação de poder muito assimétrica aí dentro desse processo. Então, uma coisa é a gente fazer um tipo de mudança em que a gente vai dar mais autonomia para os times, por exemplo. E nisso, a agilidade, por exemplo, foi maravilhoso. Todas as contribuições que as tecnologias sociais do mundo ágil trouxeram, elas trouxeram muita autonomia a nível de time. Só que o resto da organização continua o mesmo. Né? Você continua tendo a gerência média, você continua tendo todos os gargalos da burocracia de uma organização hierárquica, e por aí vai. Então, além da gente discutir sobre questões de poder, né, e tornar explícito essas disparidades e encontrar mecanismos para a gente poder equalizar isso, a gente também precisa de realmente rituais muito bem definidos que vão distribuir mais autoridade, né, e que vão conferir mais transparência sobre as informações. Então, por exemplo, uma outra mudança estrutural numa organização menos hierárquica, uma organização verdadeiramente distribuída, autogerida, é transparência total sobre o salário. Todo mundo sabe quanto o outro ganha. Isso não é um segredo mais. Né? É, outra característica marcante é você permitir que o colaborador ele tenha autonomia para definir como o seu próprio trabalho é feito e ele tem a autoridade para poder interferir em todas as esferas da organização. Então, se eu trabalho, por exemplo, na área de vendas
e tem uma pessoa que trabalha na área de desenvolvimento de produtos dentro da organização, e aí você tem problemas muito comuns, atritos muito comuns entre essas áreas, né? A galera de vendas vendendo coisas que a galera de produto não vai conseguir entregar. E geralmente, como é que você resolve esses problemas numa organização hierárquica? Você chama o papai e a mamãe, os líderes da área, e aí eles têm que brigar entre eles, competir entre recursos, e eles têm que chamar o vovô, né, para vir intervir e dizer quem é que vai poder fazer o que e tal. Numa organização autogerida, a própria pessoa, o indivíduo que sente uma tensão trabalhando numa dessas áreas, ele poderia encontrar um fórum apropriado para ele resolver essa tensão dele diretamente, sem ter que chamar um intermediário para fazer isso, né? Então, em organizações autogeridas, você não tem mais intermediários para resolver conflitos, porque isso é um fenômeno de infantilização das pessoas nas organizações hierárquicas, né? Você tem um conflito dentro da organização, chama o RH. O RH é a mãe da galera, né? É a titia. E, e aqui, né, num contexto autogerido, você vai ter que resolver suas próprias tretas. Você vai lá, vai ter que conversar com uma pessoa você mesmo, vai ter que falar o que você não gostou, vai ter que pedir aconselhamento para as pessoas, vai ter que ir numa reunião e processar suas tensões porque você não está satisfeito com a forma como as coisas estão acontecendo, mesmo que isso não seja da sua área, mesmo que não seja da sua alçada, né? Então, são mudanças estruturais muito profundas que realmente mudam a forma da organização operar completamente, né? E isso, sim, acho que vai caminhar para algo que é mais flat, verdadeiramente flat. Porque se a gente só distribui autoridade dentro de times, isso é bom até certo ponto, até não ser mais. Porque aí você começa a esbarrar nos gargalos da hierarquia e da burocracia hierárquica que você tem dentro da organização. Aí você acaba tendo ilhas de autonomia dentro da organização, até o momento em que as pessoas começam a se tocar que, na verdade, elas não têm autonomia nenhuma. E, e a maioria dos problemas que elas têm, muitas vezes, transcendem os times que elas estão inseridas, né? A maioria dos problemas que um time vai enfrentar não é só sobre o que está acontecendo lá dentro do time, é a interação do time com outros times, com outras áreas, questões da organização e tal. E aí, o que a gente faz? Muito legal, eu tenho autonomia para decidir como eu escrevo meu código e como eu organizo meu fluxo de trabalho, beleza, mas no fim do dia eu tô atendendo devaneios malucos da galera que tá lá vendendo umas coisas que eu nem sei fazer, a gente nem faz isso, né? E aí como é que a gente resolve isso? Aí eu tenho que chamar meu chefe. Acho que quanto maior a empresa onde a pessoa trabalha, mais ela sente, pelo menos é essa percepção que eu tive assim, ao longo da minha carreira, né? Mais essa pessoa sente que resolver problemas internos é relativamente tranquilo, o problema é quando você precisa interagir com outras equipes, né? Porque aí nem sempre vai ser tão simples assim você conseguir negociar, às vezes realmente vai precisar escalar, entra aquela questão muito de escalar, né? Então, algo bem comum em empresas grandes aqui. E até um negócio que eu queria tirar dúvida, se você já encarou isso, se você já viu pessoas que tinham uma dificuldade grande de trabalhar num ambiente desse. Porque assim, eu já, por exemplo, já trabalhei com uma onde essa pessoa ela queria muito que tivesse alguém na equipe dela que fosse lá e resolver esses pepinos com outras equipes e ela só ficaria fazendo ali dentro da equipe aquele trabalho. Mas quando você fala de essa pessoa ganhar autonomia, isso significa que ela também vai ter que talvez ir um pouco além do trabalho dela e ganhar essa habilidade um pouco mais social, negociar, sentar com a pessoa, conversar, alinhar, enfim, para chegar numa conclusão que faça sentido para todo mundo, ou pelo menos que as pessoas entendam que faz sentido para a empresa, né? Então, não necessariamente a pessoa quer ganhar essa habilidade, não necessariamente ela quer exercitar isso. Perfeito, cara. Isso aí, isso acontece bastante, viu? É bem comum a gente ter casos de pessoas que, no fim do dia, elas preferiam ter alguém que tomasse a decisão para elas, né? E isso é algo que fica muito evidente nesses trabalhos, quando a gente faz um design de autogestão, né? Porque tudo agora volta para a pessoa, né? Não tem como ela terceirizar mais os conflitos dela, não tem mais como ela terceirizar a responsabilidade dela sobre as coisas. Então, quando a pessoa ela chega e pede para alguém fazer alguma coisa, alguém chega e fala para ela, mas peraí, mas você tem autoridade para fazer, por que você não faz? Não estou entendendo. E vai ficando muito evidente, né? Assim, como a gente fica acomodado. Tipo, cara, existe um benefício oculto
terceirização de responsabilidade nas organizações hierárquicas, né? Tem um benefício oculto ali de que a gente não precisa mais, a gente não precisa realmente assumir as nossas pachorras e as nossas tretas, a gente pode terceirizar muita coisa, né? Então, é, eu posso simplesmente transferir isso para o meu coleguinha ou para o meu chefe, ou eu posso fingir que eu não vi, porque eu só preciso fazer o meu trabalho minimamente bem e voltar para casa, né? E dentro de uma organização autogerida, cara, você tem responsabilidade de movimentar a organização inteira, se você quiser, né? Mas há a possibilidade também, dentro de ambientes autogeridos, das pessoas dizerem, cara, eu não quero ter que decidir tudo, né? Então você pode ter sim uma relação de maior dependência dentro de um ambiente como esse. O que costuma acontecer é que as pessoas elas começam a ficar mais incomodadas com isso, menos tolerantes com as pessoas que optam por fazer isso, e aí o sistema começa a se regular, né? Então, muitas vezes as pessoas que não se identificam com um trabalho como esse acabam saindo da organização. Tem um caso famoso de uma organização chamada Zappos, em que eles rodaram a lacracia durante um tempo, né? E eles perceberam que eles estavam fazendo contratações e as pessoas elas chegavam na organização e depois eles não se encaixavam muito bem nesse processo de autogestão. E eles acabavam saindo. E isso estava acabando ficando caro para eles. Eles contratavam e depois tinha um custo de mandar a pessoa embora e depois contratar alguém de novo, né? E aí eles tiveram uma sacada genial de que depois de um mês dentro da organização, eles pagavam para você sair. Então, cara, e aí? Você topa? A gente paga pra você sair. Você não quer? Você quer ficar mesmo? Você tem certeza? Aqui a gente trabalha desse jeito. E, cara, eles tiveram resultados muito interessantes, assim, com esse experimento. Mas é isso, é bem comum ter pessoas que não curtem, não querem trabalhar aí, né? Às vezes parece que é meio contraintuitivo, né? Porra, todo mundo gostaria de poder decidir sobre o seu próprio trabalho e ter autonomia para fazer as coisas, mas na hora que você entra nesse tipo de ambiente, nem sempre é a coisa mais confortável do mundo. Com certeza. E ainda nesse, vamos dizer assim, né, nesse tema de, vamos dizer assim, hierarquia um pouco mais flat ali, né, de auto-organização, existe algum momento que, na sua visão, ainda assim faça sentido a gente começar a criar posições de gerente, de líderes ali, ou não, depende muito do caso a caso. Como é que foi a tua experiência aí nessas, vamos dizer assim, nessas estruturas um pouco mais flats, um pouco mais voltadas para a auto-organização? Boa. Cara, eu acho que aí a gente tem que se provocar um pouco sobre o que é função de líder e o que é liderança, porque essas organizações autogeridas, essa forma da gente dividir o trabalho, ela questiona muito a ideia de que a liderança é algo inerente a determinadas pessoas, que a liderança é um atributo especial que só algumas poucas pessoas têm, né? E ela desafia muito a concepção de que você precisa ter pessoas que pensam e pessoas que executam. E essas pessoas elas não fazem a mesma coisa. Tem uma galera que pensa e uma galera que executa. Isso é uma noção que vem lá do Taylorismo, é super antigo essa ideia de você dividir, né, funções pensantes de funções operacionais. E aí, assim, existe muita liderança na autogestão. O que a gente não tem são posições de liderança no sentido clássico da coisa, de pessoas que têm detêm determinados privilégios e concentram poder, autoridade de decisão, isso e aquilo. As decisões elas são distribuídas, mas ainda assim você vai ter pessoas que vão inspirar outras a querer fazer coisas. Você vai ter pessoas que vão propor prioridades em determinados momentos, mas essas prioridades elas são acordadas, são consentidas com os times e com as pessoas, né? Mas o fenômeno da liderança ainda está lá. Você tem pessoas inspirando, você tem pessoas que às vezes elas tomam a dianteira e fazem coisas que depois outras pessoas vão seguir, vão copiar. Você tem pessoas seguindo as outras, né? O tempo todo. Então, basicamente, a gente tira todas as coisas ruins da liderança dentro da autogestão, aquilo que a gente considera como ruim, né? Tem gente que acha que é bom e eu não tenho nada contra isso. Por exemplo, a gente tira a ideia de que existem pessoas que concentram informação.
e elas que passam informação para outros níveis. Não, a informação ela é totalmente transparente, ela flui de baixo para cima e de cima para baixo e em todas as direções o tempo inteiro. E existem papéis específicos que algumas pessoas assumem para assegurar esse fluxo de informação, né? Então, beleza, isso já não é mais uma coisa restrita a uma figura de um líder, um gestor, né? A gente também distribui a ideia do que as pessoas geralmente chamam de estratégia, que é um termo super amplo, né? Que é basicamente como você organiza a sua estratégia de como você vai alcançar determinados objetivos, né? Então, isso também vira um processo distribuído. As pessoas elas podem decidir elas mesmas como é que elas estruturam o trabalho delas para atender determinados objetivos. Uma outra função da liderança na hierarquia é a supervisão do trabalho, né? A supervisão do trabalho ela vem com o pressuposto de que as pessoas não sabem trabalhar direito, então elas precisam de alguém supervisionando elas. A gente caga nisso na autogestão, né? Não, a gente parte do princípio de que as pessoas, quando elas estão nas condições apropriadas, elas gostam de trabalhar e elas gostam de fazer o trabalho delas bem feito. Então a gente não precisa de supervisão, né? E aí isso vira meio que uma profecia autorrealizável, né? Se você trata as pessoas como estúpidas e como pessoas que fazem trabalho ruim, elas vão se comportar assim, cara. Você trata elas como fazendo um bom trabalho e que elas gostam de trabalhar, elas acabam fazendo um trabalho legal. Olha só que coisa estranha. Então, a gente também não tem mais lugar para status report, para estabelecimento de metas atreladas a recompensas e você vai ter alguém ali mensurando KPIs, seja do time ou seja individuais e tal. Lógico, a gente tem métricas, a gente está olhando para números o tempo todo, isso é super importante, né? Mas você não tem uma pessoa com a função de fazer com que essas pessoas atinjam esses objetivos, ou pior ainda, de motivar essas pessoas, né? Tem uma noção muito estranha para mim de que o líder ele tem que motivar as pessoas. Minha gente, se vocês precisam de alguém para motivar as pessoas, essa organização já está estragada, né? Porque elas não conseguem nem estar motivadas a fazer o próprio trabalho delas, aí você tem que ter alguém que fica motivando elas. Então, tem alguma coisa que está muito errada, né? Então, tudo isso é provocado e questionado dentro de um sistema de autogestão. Não significa que a gente não tenha figuras de liderança. Elas só não são figuras de liderança que têm uma posição numa hierarquia, né? Você tem pessoas que naturalmente inspiram outras a fazer coisas. Você tem pessoas que vão tomar frente. Você tem pessoas que vão seguir outras e ouvir mais do que as outras fazem e tal. Mas não porque elas obedecem aquela pessoa, porque o papel daquela pessoa é ficar motivando eles ou supervisionar o trabalho deles, fazer o one-on-one com eles para ver se eles estão ali conseguindo fazer o trabalho, tem algum impedimento. Qualquer pessoa pode pedir feedback para qualquer um a qualquer momento. As pessoas estão constantemente trocando feedback umas com as outras. Não é uma coisa que está centralizada no indivíduo que vai lá dar um feedback para a pessoa e tal. É por aí. Acho que estendi um pouco, mas para deixar bem amplo. Boa, boa. Eu queria entrar só mais em uma questão em relação a esse ponto que você trouxe, porque assim, eu queria trazer um pouquinho a minha experiência aqui, entender como que você também já enxergou isso ao longo assim da sua carreira. Porque é o seguinte, o que eu percebi é que normalmente quando eu trabalhei com equipes que tinham um nível de senioridade mais baixo, era natural que eles precisassem de um acompanhamento mais próximo e que uma figura de liderança acabasse ajudando bastante nesse sentido. Agora, olhando para uma estrutura onde essas pessoas se auto-organizam, como que essa estrutura, vamos dizer assim, lidaria com um caso desse, onde algumas pessoas ali talvez não tenham um nível de senioridade suficiente para entender qual é a melhor decisão para tomar, para entender o que elas precisam aprender, enfim, como é que, vamos dizer assim, uma estrutura um pouco mais flat lidaria com isso? Perfeito, perfeito. Que, então, normalmente, numa organização hierárquica, é uma conclusão plausível e normal que você vai colocar alguém em um cargo de liderança para ensinar alguém, e você vai considerar seus líderes como sendo pessoas mais sêniores, né? E aí, a própria noção de senioridade, ela também é um pouco desafiada aqui, porque, assim, pensando num aspecto de tecnologia, por exemplo, às vezes você pode ser sênior em determinados aspectos do trabalho, mas dificilmente você vai ser sênior em absolutamente tudo. E é bem possível que uma pessoa que seja um jovem aprendiz, ele talvez seja mais sênior que você em várias coisas, né? Qualquer pessoa que trabalhou durante tempo suficiente na indústria
e teve a paciência de observar o trabalho, sabe disso, cara. Você muitas vezes vê estagiário arrasando, seja lá em diversas funções, entende? O cara é um super sênior, pica das galáxias de fazer absolutamente tudo? Não, não é. Claro, tá aprendendo, tá entrando no mercado e tal, mas às vezes já tem uma grande desenvoltura para um monte de coisa. Então, primeiro, tem aí uma questão sobre a própria noção de senioridade, né? E aí depois, como é que a gente faz a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas, já que não tem mais líderes para ficar desenvolvendo, né, os júniores, vamos dizer assim. O aprendizado ele acontece em pares, né? Você pode ter várias estratégias diferentes para criar aquilo que a gente chama de comunidades de prática. Você pode olhar para organizações como sendo uma comunidade de prática. São praticantes de determinadas habilidades e coisas que eles fazem ali. E aí você pode ter artefatos em que essas pessoas elas partilham essas habilidades e eu posso, por exemplo, escolher um mentor, alguém que me acompanha, que eu posso tirar dúvidas e tal. Mas a gente também tenta embutir na estrutura organizacional a possibilidade de você pedir ajuda para qualquer pessoa a qualquer momento, né? Então você pode ter pessoas que elas já têm experiência comprovada em determinadas coisas, e aí as pessoas elas podem estar num banco público que as pessoas têm acesso, elas mesmas se autoalocam. Ou você topa me acompanhar nessa trilha aqui? Eu estou a fim de aprender aqui um pouco mais sobre uma linguagem específica, ou eu estou aqui querendo aprender mais sobre dados, né? Por aí vai. E você consegue fazer isso, inclusive dentro de uma organização hierárquica, você consegue melhorar esse processo de ensino. Porque muitas vezes a gente vai com uma linearidade de que, eu tenho aqui um líder sênior, bam, 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 e tal, naturalmente é ele que vai acompanhar a pessoa. Mas às vezes, cara, a pessoa ela se identifica muito mais com o colega dela ali, que não é, nem tem posição formal de liderança e manja um monte de coisa também, entende? Então a gente meio que desafia essa noção aí, né? E o desenvolvimento ele se torna muito mais plural. Até porque você pode, inclusive, aprender coisas que não são necessariamente relacionadas com o seu cargo, né? A gente dissolve muito essa noção de cargo também. Você está aqui, talvez você foi contratado para ser um dev front-end, mas, bicho, sei lá, velho, você quer aprender sobre machine learning. E beleza. E tem uma galera aqui que manja pra caramba sobre isso. E se você conseguir entregar o que você precisa entregar e ainda conseguir aprender isso com a galera, vai nessa, sacou? É muito dinâmico o negócio. Boa, boa. Bem interessante. E vamos imaginar que a gente está, por exemplo, numa empresa onde ela está num cenário de crescimento, vamos colocar um crescimento acelerado ali, né? Quais cuidados você acredita que essa empresa deveria ter quando ela estiver repensando, talvez, a estrutura dela por conta desse crescimento? Cara, eu acho que é uma ótima pergunta, Edu, porque tem um fenômeno que eu observo bastante, é que, assim, estamos crescendo muito, então precisamos nos reorganizar, né? E tudo bem, natural, realmente, você está crescendo muito, você vai precisar desenhar outras áreas e tal. E dentro desse momento tem uma pressão muito forte de mercado e uma pressão muito forte de tempo para a galera encontrar uma nova organização que funcione para eles dentro desse contexto, né? Eu acho que um cuidado essencial aí, cara, a se tomar é não ter pressa. É melhor você continuar com um negócio capenga e você conseguir entregar aquilo que você entrega do que você fingir que você fez um trabalho de transformação organizacional que, na verdade, foi só para inglês ver, sacou? E isso, infelizmente, é o que mais acontece comigo dos meus trabalhos de consultoria com o mundo startupeiro, em que a galera tá ali correndo, vai entrar 300 pessoas agora e tal, e a gente tem que fazer a reorg, tananã e tal. E assim, trabalhar com o processo de desenho organizacional é algo que custa tempo, cara. E aí a galera geralmente quer fazer grandes processos de mudança de uma vez, com reuniões semanais de 2 horas com os diretores, e aquele é o único tempo que eles dedicam para isso, não param para fazer mais nada, e querem voltar e querem que a consultoria dê uma resposta porque eles estão precisando, né? E no fim do dia, cara, eles não têm tempo para dedicar para aquilo, terceirizam o processo de desenho organizacional, não dão tempo para os seus próprios liderados também conseguirem investir tempo naquilo, eles estão lá tendo que fazer um trabalho de desenho organizacional, mas resolvendo um monte de outras coisas ao mesmo tempo, então acaba não sendo de qualidade, né? Então, antes de fazer uma grande transformação dentro de um processo de crescimento acelerado,
Eu acho que é mais prudente, cara, você melhorar aquilo que já tem, ao invés de tentar fazer algo novo, né? E também desapegar da ideia de construir algo que vai ser permanente. Isso não existe em desenho organizacional, né? Então, como é que a gente pode construir um andaime, um scaffolding, né? Uma estrutura temporária que vai acomodar as nossas necessidades no momento, mas que depois a gente vai tirar e a gente vai fazer outra coisa. Beleza, a gente já parte desse princípio de que é só um andaime para construir o prédio, né? Eu acho que assim, isso me ajudaria a ter muito menos estresse se os meus clientes levassem essas coisas em consideração. Boa, boa. E tem algo que você enxerga aí para os próximos, sei lá, 5, talvez 10 anos em relação à estrutura organizacional que você acha que pode virar uma tendência, que as empresas vão provavelmente começar a utilizar mais algum conceito, enfim, tem alguma coisa que você enxerga aí como um possível próximo passo futuro em relação à estrutura organizacional? Perfeito, cara. Eu acho que assim, tem algumas coisas, a gente tá mais do que nunca, né, cara, pra gente que é da tecnologia, que ouve falar de blockchain há mil anos, desde que o negócio começou, hoje em dia, mais do que nunca, isso está muito introjetado na sociedade, então eu acho que é uma tendência natural que muitos processos organizacionais eles vão entrar no blockchain, e inclusive processos de tomada de decisão e tal. Aí a gente tem o mundo das DAOs acontecendo. Eu acho que isso é uma tendência que a gente tem que olhar com atenção. Tem muitos riscos e muitos problemas aí para mim, porque é uma tendência que traz a ideia de construir organizações que não precisam ser baseadas na confiança, que é toda a proposta do blockchain, né? É trustless system. É um sistema que não precisa de confiança. E isso eu acho horrível, porque a gente precisa de organizações mais baseadas na confiança, não que não precisa de confiança, né? Mas é uma tendência, eu acho que está acontecendo, a gente não tem como ignorar, e a gente ainda vai ver muito disso rolando. E tem uma outra, cara, muito interessante, que é um movimento que, acredite se quiser, está começando na China, já faz um tempo, que é uma forma diferente de organizar grandes conglomerados industriais e de grandes corporações, ao invés de você ter uma filiais que se conectam com uma matriz, né? Eles estão criando um conceito de microempreendedorismo, em que as filiais elas têm total autonomia para gerir os seus próprios negócios. E isso é uma tendência real. A gente está vendo, né? A China é um expoente muito grande dessa abordagem de trabalho. Essa abordagem de trabalho se chama Hendan Hei. Depois eu posso passar uma referência se quiser disponibilizar para a galera. E acredite se quiser, a organização que comprou esse modelo da China agora, que está fazendo uma grande transformação interna para adotar esse modelo, é a Bayer, cara. A grande baia gigantesca da indústria farmacêutica. Então, eu acho que essa é uma tendência também muito, muito maior e muito mais forte, com muito mais potencial do que a holacracia. E, cara, eu acho que talvez até do que a agilidade, né? Porque a agilidade ela cresceu exponencialmente e agora, beleza, tá dando uma parada ali, não tá crescendo daquele jeito que a gente viu nos últimos anos, né? E eu acho que agora a gente vai ver uma onda muito crescente desses sistemas de microempreendimento e tal. Isso tá vindo com muita força. Boa, muito legal. Eu queria abrir um espaço final aqui para você passar uma mensagem para quem estiver acompanhando a gente, fazer o teu jabá e se quiser fazer o teu jabá, fica à vontade. Legal, cara. Bom, valeu pelo convite, Edu. Muito bom poder trazer aqui essas ideias para o seu público. Bom, galera, eu faço parte de um coletivo de designers organizacionais. A gente trabalha com consultoria, a gente também oferece cursos, né, voltados para quem está a fim de aprender esse negócio aí chamado design organizacional. Então, a gente tem curso de facilitação de times, a gente tem curso de pensamento sistêmico, complexidade aplicada. Esse, inclusive, vai começar no mês que vem. A gente tem um curso chamado Culture Hacking, Hacking Cultural, que também é o mesmo nome do nosso livro publicado, que fala sobre como a gente vê cultura e a gente intervém na cultura a partir do design organizacional, a partir das estruturas organizacionais. E, além disso, a Target Steel é uma comunidade aberta. Todas as tecnologias que a gente desenvolve são de código aberto. Todos os nossos métodos são Creative Commons, está aí disponível para todo mundo usar, né? E a gente tem uma comunidade no Discord onde a galera troca muita ideia ali, discutindo todas essas tendências, todas essas novidades, essas tecnologias sociais. E a gente tem um grupo no WhatsApp também, inclusive, que a gente está fazendo um experimento agora,
pensando em jogos interativos de RPG com inteligência artificial dentro do WhatsApp. Então, tá rolando um jogo agora, por exemplo, que a gente está fazendo, que é a galera desconstruindo conceitos de liderança, que é um jogo que a gente chama de liderança zumbi. Então, as pessoas estão tendo que tomar decisões difíceis de liderança, recebendo desafios no WhatsApp e tal. É isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, a gente tem um blog, targettil.com, muita coisa publicada, muitas ferramentas e todo aí um universo para vocês descobrirem, se quiserem chegar mais. Agradeço aí Boa. mais uma vez, valeu demais. Boa. Imagina, vou deixar, como sempre, todos os links na descrição do vídeo aqui, nas notas do podcast. Muito obrigado, Ravi, pela presença aqui, cara. Um abraço para você e até a próxima. Valeu!